E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o isolamento social. Essa medida que parece tão simples, mas que faz toda a diferença nesses casos de coronavírus, né? O isolamento social ajuda aí na diminuição dos casos, da transmissão, do contágio. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Alexandre Lanfranchi, né, com uma videochamada, que agora é o nosso novo método aí de fazer as entrevistas, né, diante da pandemia, e ele vai trazer alguns esclarecimentos aqui pra gente, para você aí de casa. Doutor Alexandre, tudo bom? Tá isolado igual, bem. Tá isolado igual toda a população? Sim, claro, estamos só apenas atendendo os casos urgentes e os casos que necessitem, até para desafogar a procura de serviço hospitalar. Mas, na medida do possível, temos ficado completamente isolados e principalmente dessa parte social, né, realmente em casa. Então, aproveitando, né, já vamos falar sobre isso. Frisa para a população por que o isolamento social é tão importante nessa altura da pandemia. Bom, em primeiro lugar, às vezes as pessoas veem na televisão e pensam, em Rolândia não tem nenhum caso, em Londrina só tem 3 casos, né? Então, por que eu devo ficar em casa? A importância desse isolamento social, porque assim como o nosso ministro da Saúde já falou, ele considera a transmissão comunitária, isto é, não está mais restrito a algumas cidades apenas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, aqui mais próximo da gente. A gente já tem que considerar que esse vírus está espalhado em todo o território nacional. Por quê? Muita gente pode já ter tido contato com o vírus e estar assintomático. Então a gente tem que considerar que a pessoa que transmite não é aquela pessoa que está com tosse somente, não é aquela pessoa que está com o nariz escorrendo, que está com febre, né? A pessoa que transmite é uma pessoa que muitas vezes está com a saúde plena. Né? A pessoa, ela tem a chance de transmitir para até 5 pessoas. Então, nesse momento inicial, quanto mais a gente conseguir que esse vírus vá se espalhando lentamente, os serviços de saúde conseguem dar conta dos pacientes que, porventura, precisarem procurar o serviço, que tenham os sintomas mais importantes. Porque a gente falou, realmente, grande parte das pessoas tem ou nenhum sintoma ou muito poucos sintomas. Sim. Quase 85% das pessoas. Porém, 15% terão sintomas, desde sintomas leves, moderados e a sintomas graves. Então, essas pessoas que não têm sintomas podem se aproximar de pessoas de idade, diabéticos, pessoas que têm seu risco, e aí sim essas pessoas terem quadros graves e necessitarem de hospital. E se for acontecer muitas pessoas ao mesmo tempo, os hospitais não darão conta do atendimento. Doutor, e aproveitando, né, para levar esse esclarecimento para a população, o coronavírus ele tem uma alta transmissibilidade. Para fazer um comparativo aí entre uma gripe comum e o coronavírus, a transmissibilidade é de quanto mais ou menos? De pessoa para pessoa? Acredita-se que a pessoa comum passe para 1 ou 2 pessoas. Antigamente acreditava-se que o coronavírus passava para 2 a 2,5 pessoas, mas hoje tem alguns, como tá mudando muito, porque o coronavírus a gente está aprendendo conforme as informações e os trabalhos vão sendo divulgados. Tem alguns trabalhos que mostram que pode transmitir até 5 pessoas. A diferença mais importante, que eu acho que a gente tem que frisar bem, não só entre a gripe comum, mas como quando houve H1N1, né, anos atrás, é que normalmente a influenza, que é o que a gente chama de gripe comum, ou a influenza A, que é o H1N1, as pessoas nos primeiros dias já passavam por ter muitos sintomas. Então, febre, dores pelo corpo, tosse, coriza importante, isso já fazia que a pessoa criava um isolamento social. Então, a pessoa já acabava ficando em casa nos primeiros dias, que seriam os dias de maior contágio. Diferentemente disso, o coronavírus, né, ou a Covid-19, né, acaba tendo muitas pessoas com muito poucos sintomas. Então, essas pessoas circulando livremente
vão ter acesso àquelas pessoas mais suscetíveis, aquelas pessoas com maior risco e que podem desenvolver uma doença mais grave. Então, essa limitação nessa fase inicial é para que se espalhe mais lentamente. Né? O doutor, e aproveitando agora para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para toda a população de Rolândia, frisando mais uma vez a importância desse isolamento social nesse momento. A gente sabe que é difícil ficar em casa, a gente sabe que é difícil deixar o trabalho, deixar a escola, deixar muitas coisas, deixar os amigos, as reuniões de amigos. Porém, a gente sabe das dificuldades da saúde em todos os lugares, e principalmente em nossa cidade. Então, para que a gente tenha somente acesso àquelas pessoas que têm um estado de saúde mais importante, mais comprometido aos hospitais, nós que temos saúde boa, nós devemos ficar isolados nessa fase inicial. Fazer com que a disseminação desse vírus, que vai acontecer, seja mais lenta e mais branda possível. Lembrar também, para aquelas pessoas que têm sintomas leves, fiquem em casa, não procurem os postos de saúde, nem os hospitais, para que você, às vezes, tem só uma gripe simples, você indo para um lugar que esteja muita gente doente, você acaba contaminando. Então, fique em casa, só deixa para sair, para ir ao hospital, se realmente você tiver sintoma muito importante, como febre, falta de ar, tosse muito intensa. E sair de casa para fazer as atividades essenciais, é o mercado, a farmácia, é uma consulta médica, se realmente você precisar. Doutor, eu agradeço a sua participação, a sua entrevista. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Precisando, conte conosco.